a deputada estadual, Dani Balbi, do PCdoB do Rio de Janeiro, para conversar com a gente. Tudo bem, Dani? Olá, Miguel. Boa noite já. Prazer enorme estar aqui com vocês, com o pessoal do Jornal Fórum, enfim, para poder debater um pouquinho nesse início de 2024 quais são os nossos desafios. Obrigada demais pelo convite, Miguel. Obrigado você por ter aceito. Dani, uma pergunta geral, né? A primeira vez que eu converso contigo agora em 2024. Uma pergunta geral, queria saber como é que você está se sentindo em relação a como foi o ano de 2023, o que você achou e qual a sua expectativa agora para 2024. 2023, na minha avaliação, foi um ano caracterizado por uma tentativa que, na realidade, reuniu esforços de diversos atores da política nacional em reconstruir o tecido democrático do país, com uma agenda política e de gestão governamental, evidentemente, muito mais à esquerda do que a de Bolsonaro, mas que se caracteriza também pelo diálogo com setores que a gente pode considerar como liberais, que também têm a sua importância no debate público para que, em conjunto, consigam reorganizar interesses e tentar, de certa maneira, correr atrás dos prejuízos que foram os últimos 4 anos. Tanto do ponto de vista da agenda econômica, da costura de um novo arcabouço fiscal, que, se não é o arcabouço fiscal dos sonhos das e dos militantes de esquerda, que sonham com um Estado mais robusto, com maior capacidade de intervenção na economia, ainda assim é um desenho de gestão econômica do país que privilegia os programas sociais, que cria margens de adequação de recursos com um governo, como eu disse, de cariz democrático. E acho que há agora, em 2024, uma colheita produtiva de tudo que a gente fez ao longo de 2022, que foi essa rearregimentação das forças democráticas e populares e que agora vão se reapresentar mais uma vez na arena, no palanque democrático do país. Eu espero que nós possamos fazer uma avaliação com mais detalhes, uma avaliação mais apurada do que foi. Foi um ano de muitas lutas, obviamente, né? O bolsonarismo, o conservadorismo, na sua face retrógrada, que claramente persegue segmentos historicamente marginalizados, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas negras, e que tem uma relação íntima que não aparece em primeiro plano com o capital, com o ultra-neoliberalismo, que inclusive já saiu de moda do centro do capitalismo internacional, continua vivo e continua, inclusive, tentando dar cartadas, porque é uma força muito poderosa ainda. Maravilha, Dani. Deixa eu trazer uma notícia aqui. Gui, fica atento aí. Vou pedir essa notícia aqui, ó. Ato do 8 de janeiro no Congresso terá comandantes militares Paulo Gonet e Rosa Weber. Coloque na tela. Saiu agora no Metrópolis. O governo está organizando um ato no 8 de janeiro em Brasília, com a presença aí da cúpula da República. Paulo Gonet, que é o novo indicado, o novo procurador-geral da República. A novidade é que também teremos comandantes militares. Haverá também, eu já vi que discurso de alguns ministros do STF. Dani, esse 8 de janeiro, você estava, o que você sentiu e qual é a sua expectativa agora para esse evento agora do governo agora, nesse 8 de janeiro? Eu acompanhei aqui com muita preocupação, escandalizada, incrédula, inclusive, estava em casa, tentando me recuperar um pouquinho do que tinha sido 2022, um ano de desafios, né? Um ano, inclusive, o ano em que fui eleita, e acompanhei atônita, surpreendida, sem acreditar na ousadia. E na ousadia, por um lado, e perdão pela falta de outros termos, burrice de repetir um movimento orquestrado, mesmo um movimento orquestrado pelos representantes dessa elite econômica internacional que tentaram desestabilizar o sistema democrático norte-americano. Então, foi uma tentativa de replicar
aquela malfadada ação antidemocrática que aconteceu no Capitólio. Então, era um misto de muita incredulidade, estarrecimento, surpresa. Depois, à medida que a gente foi tomando pé do que acontecia, uma revolta muito grande, uma revolta por conta do sentimento democrático, obviamente, mas também por conta do sentimento nacionalista. Afinal de contas, a violação aos espaços que são espaços de construção da democracia, como o Congresso, como a própria sede do STF, calam muito fundo em democratas como eu, né? Existe um movimento iconoclasta que não é só a perda das incontáveis obras preciosas ou do patrimônio nacional que está ali nos salões do Congresso Nacional. É também uma violação à memória, inclusive, de processos, de decisões que o STF tomou para salvaguardar a democracia. É uma violação, e no meu caso, acredito que foi uma violação contundente a pessoas, cidadãos, civis, que aguardavam decisões do STF, que tinham naquela corte a esperança de ter um último recurso em relação a decisões como, por exemplo, a decisão de vida de pessoas transexuais e travestis. Né? É um ataque, inclusive, a uma compreensão mais oxigenada da Suprema Corte em relação aos direitos dos segmentos mais vulneráveis, os direitos difusos, que têm tido decisões exemplares nesse sentido. Então, me doeu bastante. Então, eu espero que esse 8 de janeiro sirva também, não só como uma ferramenta midiática, simbólica, mas efetiva, que ressustente, que reoriente essa nova democracia, ou pelo menos esse esforço de recompor e recosturar o tecido democrático nacional, para que nós possamos, enfim, dar um basta em qualquer tentativa de golpismo, de interdição democrática, para que nós possamos amadurecer, inclusive, essa nossa fragilíssima democracia. Muito bem, Dani. Dani, a gente teremos eleições municipais esse ano. Inclusive, eu sei que você é uma das pré-candidatas aí aqui no Rio de Janeiro. E a gente já tem até uma pesquisa, o Eduardo Paes está na frente, o Ramagem está em segundo lugar. Inclusive, o Ramagem apareceu na mídia hoje porque ele é suspeito de corrupção, enquanto ele era chefe da ABIN, uma figura nefasta do bolsonarismo. Inclusive, é o thumb da live hoje, né, o título da live. E será uma eleição, será um desafio. O bolsonarismo é muito forte no Rio de Janeiro, como você sabe. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro, infelizmente, apesar de que foi meio apertado, né, o Lula recuperou muitos votos. Você se elegeu uma boa votação. Qual é a sua concepção? Quais são os maiores desafios para a gente evitar o avanço do bolsonarismo no Rio de Janeiro? Claro que isso vale, o que você falava sobre o Rio vale para o Brasil todo. Né? A gente está aqui no programa nacional, vale para o Brasil todo. O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, vale para o Brasil todo. Né? Mas como você avalia quais são os desafios? Olha, Miguel, honestamente, para essa sua pergunta, não há uma resposta simples. Claro que o bolsonarismo ainda é uma ameaça, e quando a gente fala bolsonarismo, eu insisto em repontuar. Bolsonarismo é aquele sentimento conservador que, em grande parte, se relaciona com as mágoas, com o ressentimento de uma parcela não desprezível da classe trabalhadora, que, inclusive, viu o acesso de pessoas de segmentos historicamente marginalizados à estrutura de poder ou de constituição da cidadania como uma retirada dos seus próprios direitos ou privilégios. O bolsonarismo, esse neoconservadorismo, também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, ele está ligado a movimentos da política institucional e da política de base, com os movimentos mais gerais da dinâmica econômica, enfim, fluxos de capital e recomposição do capital internacionais desde a década de 80, e talvez, se a gente retroceder um pouquinho, desde a Segunda Guerra. E para enfrentar
essa face mais detratória, abertamente fascista, persecutória, que é o bolsonarismo, esse neoconservadorismo hoje que a gente precisa enfrentar na política, precisamos de, primeiro, uma compreensão robusta do processo e depois de táticas, de ferramentas, de instrumentos que se combinam. Então, é verdade, por exemplo, que o Rio de Janeiro é governado por um democrata. Digo, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes. Ele tem compromissos com a democracia liberal. É verdade também que ele é alguém que valoriza a esfera da negociação política, o que não é menor. Nos últimos anos também nós tivemos uma perseguição, uma descredibilização da política tradicional, da política como um instrumento de produção de consenso, inclusive de representação de diversos segmentos da sociedade. E o Eduardo Paes, felizmente, é um representante da política, no que ela tem de melhor. Agora, o seu programa de gestão dos recursos do município é um programa neoliberal, é um programa de aprofundamento da lógica da gestão do mercado sobre o espaço da cidade, de enxugamento do poder de interferência na dinâmica econômica da máquina pública, de arroxo salarial, de bonificação para as e os servidores, de arroxo mesmo, de ataxamento da percepção de salários. Então, eu me pergunto, e acredito que é uma pergunta que pairou na mente das democratas e dos democratas de esquerda ao longo de 2022, mas que foi rápida e sem traumas respondida, se nós, para salvaguardar a democracia, para construir um movimento talvez mais ao centro, ou pelo menos uma frente ampla, forte o suficiente para derrotar a força do bolsonarismo, precisamos validar um programa que não é o nosso programa. Ou se nós, enquanto força política, e aí eu não falo só das e dos democratas, mas falo daquelas e daqueles que se colocam à esquerda no espectro político-ideológico, não precisamos nos organizar para apresentar um programa de gestão dos recursos públicos que não seja neoliberal, que preveja, dentre outras coisas, transporte público gratuito, que possa prever o fortalecimento dos equipamentos que entregam, que realizam a cidadania, equipamentos de educação, de saúde, rompendo, inclusive, com a subgestão, com a precarização da gestão através de organizações de interesse social, organizações da sociedade civil, que, na prática, são máquinas de drenagem do recurso público, do recurso do contribuinte, que entregam péssimos salários e péssimos serviços. Enfim, eu acredito que o caminho não pode ser retroceder na nossa agenda de alargamento do Estado Democrático de Direitos. Não pode ser guardar na gaveta o nosso projeto de cidade, nós de esquerda. Nós precisamos construir caminhos para fortalecer o diálogo e, no que puder, tecer um programa conjuntamente que, se vier a ser um programa forte o suficiente para disputar a eleição, ou pelo menos para compor com força propositiva o programa geral, que será o programa representado pela Frente Ampla. Essa é a minha posição. E acho que nesse processo todos os diálogos são válidos, enfim, sempre entendendo que o retrocesso que será entregar o governo de uma cidade tão importante nas mãos de alguém que não tem compromisso, enfim, com a democracia, que é negacionista, que não tem compromisso com o alargamento do Estado Democrático de Direitos, deve estar no nosso horizonte último, deve ser aquilo que nós precisamos perseguir. Mas não acredito que há contradição entre reafirmar um programa mais à esquerda e, ao mesmo tempo, compor, através deste desenho programático, a Frente Ampla, pelo menos se fiar como bússola neste programa, para, a partir daí, construir os diálogos e as relações que vão faticizar essa frente ampla. Maravilha, Dani. Dani, tem uma notícia aqui, eu queria um comentário seu. Primeira campanha do governo Lula em 2024 será sobre segurança pública. A gente sabe que segurança pública é um dos temas mais angustiantes, que mais preocupam os brasileiros, sobretudo quem vive em capital. O Rio de Janeiro, então, é um quadro
É um quadro dramático, o Rio vive um quadro dramático há muito tempo. Então tem essa notícia, até eu trouxe um print aqui, pode colocar na tela se tiver essa notícia, mas tem outra notícia também, que eu vi aqui, ó, coloca aí também, Gui. Governo Tarcísio, mortes praticadas por PMs em serviço sobem 34% em 2023. Isso aí é outra situação muito complicada nos serviços de segurança pública do Brasil, que a gente tem uma das polícias que mais mata no mundo, né? São milhares de pessoas mortas todos os anos pelas polícias. O Rio de Janeiro é uma das polícias que mais matam. Eu queria saber se você... O que você pensa sobre esse problema da segurança pública, se você acha que ele vai aparecer nas eleições municipais, né? E como é que deve ser a resposta, como deve ser a narrativa, como deve ser, na sua opinião, como o campo progressista deve abordar esse problema? Não é uma questão simples. Acredito que vai aparecer, sempre é pauta das eleições municipais e nacionais, ainda que a competência direta para a gestão das polícias seja, pelo menos das polícias, né, que fazem operações, que fazem patrulhamento, que respondem pela segurança pública, seja uma competência do governo do Estado, em geral, os postulantes à presidência e à prefeitura são estados a responderem, porque é uma questão que assola todo mundo, né, e que preocupa muito o cidadão. E também não tem respostas simples. Nós sabemos, eu tenho convicção, e quanto mais eu estudo, mais afirmo essa convicção, de que a questão da segurança pública passa por programas mais ousados de transferência de renda, de enfrentamento radical à pauperização da classe trabalhadora, de acesso à escolaridade, e não só de uma política intervencionista capaz de garantir rendimentos equânimes para essa classe trabalhadora. Pelo menos para as primeiras faixas da classe trabalhadora. Esse é o primeiro dever de casa, que não é simples, porque não é uma solução, apesar de ser a mais efetiva e que responde à raiz do problema, essa solução ela não é de curto prazo. E talvez esse seja um nó e o desespero legítimo da classe trabalhadora, que é vítima da segurança pública, porque compra o seu celular da melhor geração, financiado em 10, 20 vezes, e que fica um mês com o celular, depois é assaltado e não tem como reaver o seu prejuízo, e que é uma resposta imediata para que possa não ser mais assolada pelo terror da perda dos bens que acumulou. E pior ainda, né? Que não precisa ir para a escola e ser vítima de bala perdida, de ação violenta dos agentes estatais ou de organizações criminosas que disputam territórios, enfim. Mas eu tenho absoluta convicção de que a necessidade de enfrentamento à deflagração de conflitos urbanos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, precisa partir de uma solução a longo prazo. Agora, em curtíssimo prazo, a gente precisa de uma reforma eficiente nas polícias, tanto na polícia militar, que responde pelo patrulhamento e pela oferta, entre aspas, de segurança ostensiva, policiamento ostensivo, policiamento de rua, que inibe assaltos ou toda forma de delitos e crimes, e também da polícia civil, que investiga. Essas polícias precisam ser reformadas tanto na sua relação com as cidadãs e os cidadãos, quanto na sua própria gerência logística, a sua presença nos territórios, a função que elas vão exercer. E para isso também não tem elemento mágico, elemento surpresa, e tem acúmulo do que as e os especialistas vêm afirmando. A política ainda é pautada por uma lógica de perseguição da classe trabalhadora, ela ainda é violenta, ela está pouco no território, ela não é vista e nem se propõe a ser um agente apaziguador de conflitos, ela não tem relação orgânica com as estruturas nem com os territórios. Então, é importante que a gente precise rever. Agora, sim, tem outras questões que eu poderia dizer aqui, né? Quer dizer, já se provou há muito tempo que a lógica do enfrentamento ao crime organizado, ela não é produtiva. Ela
em pouco tempo, produz só acúmulo de corpos e saldo positivo de violência, de violações, de mortes. Né? Mas talvez a insistência nisso tenha a ver com o aumento significativo do montante de recursos disponibilizados para a compra de armamentos de enfrentamento, armas e munições, ou seja, recursos bélicos, que no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados e até cidades da periferia do capital, responde a um percentual muito significativo do orçamento público, e que não coincidentemente, diretamente vinculado com a exportação de armas de locais que podem ser considerados o império da fabricação e da comercialização internacional de armamento, de armas e munições, e que precisam de uma lógica de constante deflagração de guerra, de violência, para que possam manter a sua taxa de lucratividade. Então, é importante considerar se no raciocínio preguiçoso os agentes públicos que apostam no enfrentamento apenas estão seguindo um modelo que já se provou ineficaz, ou se tem outras relações mais diretas com esses fornecedores de armas e munições. Muito bom, Dani. Última pergunta é sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o trabalho que você faz aí. A gente sempre fica curioso. A Alerj, ela sempre foi meio obscura, a gente nunca sabe muito o que acontece aí dentro. Aí você podia falar o que está acontecendo aí dentro na Alerj, como é que está a relação com o Cláudio Castro, qual a expectativa que você tem aí para esse... A gente tem mais... Né, a gente está em 2024, 2025, 2 anos de Cláudio Castro. Qual a expectativa que você tem para o governo Cláudio Castro nos próximos 2 anos e para o trabalho da Alerj? Olha, para as pautas que eu defendo, sobretudo eu sou presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Um dos primeiros movimentos que a gente fez quando tomou posse foi uma campanha pública pelo reajuste do salário mínimo, que acumula perdas em torno de 38%, salário mínimo regional, né, que não é reajustado desde 2019, portanto, acumula perdas em torno de 40%, principalmente as primeiras bandas de remuneração, que estão bastante defasadas e que hoje em dia já estão na prática, né, aquém do salário mínimo nacional, num estado onde o custo de vida é altíssimo. Então, o custo de vida no estado do Rio de Janeiro, especialmente nas cidades de grande porte, é muito alto, e a trabalhadora, o trabalhador do Rio de Janeiro recebe muito menos do que, por exemplo, em São Paulo, que apesar de ser governada por um governador conservador, fez o reajuste do salário mínimo regional agora no início do ano, e essa não é a realidade da trabalhadora e do trabalhador fluminense. Por essa razão, eu espero que nós consigamos construir um movimento amplo de massa. Nós tentamos recompor essa organização com as forças sindicais ao longo desse ano de 2023, para que pudéssemos construir uma ponte, um canal, uma mesa de negociação com o governador para que ele pudesse entregar o reajuste do salário mínimo. Não fomos felizes, porque os interesses, inclusive, das federações ou dos sindicatos patronais, entre aspas, é muito forte, está na mesa, está colocado institucionalmente, inclusive, que impede um pouco, inviabiliza uma negociação com maior presença da classe trabalhadora. Como eu falei, o orçamento de bilhões para a recomposição do arsenal bélico das Forças Armadas do Estado do Rio de Janeiro, que não nos interessa, e uma diminuição no orçamento de pastas ligadas a trabalho, de pastas que também são caras para mim, ligadas a educação, ciência e tecnologia. Então, eu vejo um cenário ainda dominado por uma lógica neoliberal e bastante belicista em relação à resolução dos confrontos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Acho que a gente não vai superar a lógica da cartelização dos territórios no estado do Rio de Janeiro. Minha perspectiva, espero estar sempre errada, é que ela se aprofunde, apesar de todos os enfrentamentos que nós temos feito na Assembleia Legislativa. A perspectiva é que cada vez mais grupos, que a gente chama, entre aspas, de paramilitares, se fortaleçam, dominem os territórios, que a população viva à mercê dos confrontos e que o orçamento público gire
para a entrega de subserviços, subvencionados, né? Ou seja, diretamente geridos por iniciativas privadas que drenam o recurso público e entregam serviços ruins na educação, na ciência e tecnologia, na saúde, principalmente, à medida que a gente vai reidratando essa máquina de matar preto, pobre, favelado, criança, que se tornou a polícia do estado do Rio de Janeiro. Não sem enfrentamento. Felizmente, estou lá fazendo os enfrentamentos em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos segmentos vulneráveis. Eu e meus camaradas de esquerda, somos poucos, mas somos bastante combativos. Maravilha, Dani. Dani, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí no seu trabalho na Alerj. Um beijo grande. Sobre os livros, eu falei, gente... Sim, desculpe. Eu pedi uma sugestão de cultura, sugestão cultural, né? Livro, série ou filme. Separou alguma coisa para a gente? Você sabe, eu sou professora da graduação de cinema, né? E na ISPM. Eu estou relendo esse livro aqui, não sei se dá para ver, não dá para ver o título. Agora deu. Introdução. Não, peraí, agora deu. Introdução à Teoria do Cinema, Roberto Stam. Isso. Vou escrever aqui no comentário. Porque eu já tinha lido, inclusive, para fazer o doutorado, mas ele é muito importante, inclusive, como introdução para os meus alunos. Agora, do ponto de vista geral, eu recomendo muito, 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 um debate que eu acho que é importante, que é esse livro da Juliana Furno. Imperialismo. Estou sabendo desse livro, não li, não. De Juliana Furno. Ele retoma, assim, em linhas gerais, a tradição marxiana de debate sobre imperialismo, sobre colonialismo, sobre cadeias internacionais de valor, de uma maneira bastante profunda e, ao mesmo tempo, muito didática, né? Com um primor que acho que só a Juliane consegue, é uma das teóricas da minha geração que eu mais admiro, então recomendo muito, muito. Legal, Dani. Dani, então, muito obrigado, um beijo e até a próxima. Até logo, Miguel. Feliz ano novo. Você também.